Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Góes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, aplicações e a solução de sistemas lineares. E nós iremos dividir esse assunto em duas aulas. Essa é a primeira aula. E não deixe de procurar aí no canal Matemática Góes a segunda aula também, falando sobre a classificação e resolução de um sistema linear. Vamos lá então? Começando então o assunto sistemas lineares, nessa primeira aula falaremos sobre a definição de sistemas lineares, também mostraremos dois modelos onde a gente pode aplicar sistemas lineares, sobre o que é a solução de um sistema linear. E na segunda aula nós veremos sobre a classificação e também sobre uma das formas de resolução de sistemas, que é a chamada regra de Cramer, que é bem rápida, é fácil e com certeza você vai utilizar bastante. Falando então da definição de sistemas lineares, que é o primeiro tópico, antes mesmo de definir o que é um sistema, é interessante definir o que é uma equação linear. Uma equação linear é toda expressão algébrica que tem essa cara aqui. Eu tenho um primeiro coeficiente A1 multiplicando uma variável x1, eu tenho um coeficiente A2 multiplicando uma variável x2, e aí eu tenho n coeficientes aqui e n variáveis. E para facilitar o entendimento do que é uma equação linear, vamos ver exemplos de equações lineares. O primeiro exemplo está aí, 3x igual a 9. Mas você pode se perguntar, professor, isso não é uma equação do primeiro grau? Sim, ela é uma equação do primeiro grau e linear, onde o primeiro coeficiente A1 vale, no caso aqui, 3, a primeira variável x1 vale x, o k vale 9 e todos os outros coeficientes seriam 0. Vamos ver um segundo exemplo? 2x mais y igual a 7. Veja bem, então, aqui, que nesse caso, a sua equação linear tem duas variáveis, x e y. E aí, ela pode ter 3, 4, 5, n variáveis. 2x mais 3y mais 4z igual a 9. Também é uma equação linear e são equações aí de 3 variáveis. Só temos que tomar cuidado aqui para não confundir equações lineares com equações não lineares. A partir do momento que as variáveis não estão todas elevadas ao grau 1, ou seja, x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, nós podemos ter aqui equações que a gente chama de equações não lineares. Uma equação quadrática, então, no caso aqui, é uma equação não linear, certo? Ela tem uma variável, porém ela não linear. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, também é uma equação não linear de duas variáveis. E eu posso ter equações aí de 3 ou mais variáveis também que não são lineares. Dado, então, o que são equações lineares, um sistema de equações lineares nada mais é do que um conjunto com diversas equações, ou seja, diversas equações aí juntas. Vamos ver exemplos? 3x mais y menos 2z igual a 7. A partir do momento que eu coloco mais de uma aqui, eu já tenho um sistema. Nesse caso aqui agora eu tenho duas equações e 3 variáveis. E se eu juntar mais uma, nesse mesmo sistema, eu tenho o que a gente chama de sistema 3 por 3, ou seja, um sistema com 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. Eu também posso ter uma equação com apenas duas variáveis, 2x mais y igual a 10, menos x mais y igual a 1. Se eu tiver isso, eu tenho aí um sistema, então, de equações de duas equações por duas incógnitas, o chamado sistema 2 por 2. Mas esse número sempre tem que ser igual? Não necessariamente. Eu posso ter um sistema com 3 equações e duas variáveis. Nesse caso, eu vou ter um chamado sistema 3 por 2. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um sistema com duas equações e 3 variáveis. Dado, então, a definição do que são sistemas lineares, vamos ver onde é que a gente pode estar aplicando isso. Onde é que eu vejo isso no ensino médio, no ensino superior, ou até mesmo no dia a dia? Geralmente, as aplicações de sistemas lineares se dão para resolver problemas que podem aparecer no nosso dia a dia. Tá aí, então, um exercício que caiu no vestibular da FUVEST. João entrou numa lanchonete e pediu 3 hambúrgueres, um suco de laranja e 2 cocadas. E para isso ele gastou R$ 67. Na mesa do lado, algumas pessoas pediram 8 hambúrgueres, 3 sucos de laranja e 5 cocadas. E para isso, em 8 pessoas gastaram
R$ 181. Eu sei que o preço de um hambúrguer mais o de um suco e de uma cocada totalizam R$ 32. Eu tenho essas três informações aqui então. Qual é o preço de cada um desses itens? Vejam bem aí que eu tenho então uma aplicação de problema que pode ocorrer no meu dia a dia via sistemas lineares. Como é que a gente resolve isso? E vamos ver como é que a gente poderia montar isso aqui. Eu vou chamar o hambúrguer aqui de variável H, 3 hambúrgueres com um suco de laranja e 2 cocadas, ele gastou para isso R$ 67. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho? Eu sei também que para comer 8 hambúrgueres, 3 sucos de laranja e 5 cocadas, ele gastou R$ 181. E também eu sei que se eu comer um hambúrguer, um suco de laranja e uma cocada, eu vou gastar R$ 32. Tenho aí então um sistema 3x3, um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Vamos ver um outro exemplo? Carlos e sua irmã Andréia foram com seu cachorro, o Bidu, à farmácia do seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito que só indicava corretamente pesos superiores a 60 quilos. Assim, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram as seguintes marcas. Carlos e o cachorrinho Bidu juntos pesam 87 quilos, o Carlos e a Andréia juntos pesam 123 quilos e a Andréia e o cachorrinho Bidu juntos pesam 66 quilos. A pergunta é, quanto pesa cada um deles separados? Eu sei que o Carlos e o Bidu juntos pesam 87 quilos. Eu tenho o Bidu e o Carlos. Eu sei também que o Andréia mais o Carlos juntos pesam 123 quilos. E eu também sei que a Andréia e o Bidu juntos vão pesar 66 quilos. Eu tenho aqui então um sistema de 3 equações, equação 1, equação 2 e equação 3, com 3 incógnitas, que seriam os pesos da Andréia, do Bidu e do Carlos. Professor, mas aqui não tem nada. Nesse caso, é a mesma coisa como se eu tivesse aqui 0 vezes a variável A. Então, quando a variável não aparecer na equação, não significa que ela não existe. Significa que o coeficiente dela é 0. Novamente, eu tenho aqui um sistema de 3 equações por 3 incógnitas. Falamos então da definição de sistemas lineares, 2 exemplos aí de aplicação, e vamos ver agora o que seria a solução de um sistema linear. A solução de um sistema linear nada mais é do que o conjunto de valores que resolvem todas as equações do sistema. Vamos pegar como exemplo aqui, então, esse nosso caso aí dos hambúrgueres, que eu tenho lá no primeiro modelo que eu coloquei para vocês. Como a gente já falou, esse é um sistema 3x3. Vamos pensar que eu paguei R$ 12 em cada hambúrguer, R$ 11 no suco de laranja, R$ 10 numa cocada. Vamos ver por que esses valores 12, 11 e 10 não são solução desse nosso sistema. 3 vezes 12 dá 36, 1 vezes 11 dá 11, 2 vezes 10 dá 20. Realmente, 12, 11 e 10 satisfazem a primeira equação do meu sistema. Porém, se você colocar esses valores 12, 11 e 10 na equação de baixo, isso aqui vai dar 180 e não 181. Já não dá certo, então, para a segunda equação. E 12 mais 11, 23, mais 10, 33. Também não bate aqui com os 32. Se eu, porém, pegar como preço de hambúrguer R$ 15, de suco R$ 12 e de cocada R$ 5, esses 3 valores vão satisfazer as 3 equações do sistema. E, por isso, esse é o chamado conjunto solução, porque ele satisfaz todas as equações do sistema. Beleza? Então, galera, o objetivo dessa primeira aula era rapidamente passar esses 3 pontos, a definição de sistemas lineares, 2 modelinhos aí de aplicação desses sistemas e também o que é a solução de um sistema. Já na próxima aula que está no canal, você também pode ver lá como é que eu classifico um sistema linear e também a chamada regra de Cramer, que é uma das formas de solução de sistemas. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.